Graça e paz da parte de Deus, da parte de Jesus Cristo e do Espírito Santo. Que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo alcance as nossas vidas nesse instante, nesse dia. Deus quer falar conosco, sabe, queridos? Jesus quer ter uma entrevista pessoal com você. Ele quer falar contigo de uma forma profunda. E hoje nós vamos aprender sobre um assunto dos mais importantes, sabe? Jesus abriu o plano da salvação para uma pessoa, um príncipe em Israel. E aí nós vamos aprender algumas verdades, algumas lições importantes para a nossa vida, que é Jesus também abrindo para você e para mim o plano da salvação de uma forma profunda, tendo uma entrevista pessoal com você, comigo, e nós precisamos aprender. Para isso nós vamos orar para que o Espírito Santo nos ilumine sobre o assunto que vamos conversar hoje. Vamos orar. Amado Deus, querido Pai, estamos na Tua presença e queremos aprender do Senhor. Fale o nosso coração, Senhor. Sem Ti nada somos, é por isso que nós estamos buscando agora a Tua presença, que o Santo e Bom Espírito nos ilumine, em nome de Jesus. Amém. Capítulo 3 do Evangelho de João. Capítulo 3 do Evangelho de João, para aprendermos juntos uma entrevista muito profunda, onde foi aberto o plano da salvação para uma pessoa, que foi Nicodemos. Nós vamos aprender sobre isso de uma forma maravilhosa. Esse é um texto que nós precisamos. Agora, primeira coisa, Nicodemos. Quem era Nicodemos? Nicodemos era um príncipe. Ele fazia parte do Sinédrio, uma pessoa com uma inteligência acima da média, e que agora estava sendo pressionado pela sua própria consciência por conta de um príncipe, de um jovem príncipe que estava surgindo. Quem sabe, será que esse era o Messias? E ele ouviu a fala de João Batista, que apresentou que eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A partir da fala de João Batista, Nicodemos, que era um estudioso das profecias com relação ao Messias, ele começou a estudar de forma profunda. Mas Nicodemos, como um príncipe, como um dos mais brilhantes que fazia parte do Sinédrio, era um homem rico, inteligente, boa reputação, ele ajudava muito as pessoas, era caridoso, sabe, aquele homem que era fariseu e tinha as características de um grande homem. Mas ele ainda faltava alguma coisa, ele sentia que algo estava faltando. E aí, quando chega esse jovem príncipe, Jesus aparecendo ali, ele queria então ter uma entrevista. Mas como? Ele não podia, por ser um grande nome, um dos mais importantes no Sinédrio, ele não podia encontrar-se com Jesus. Isso seria uma ofensa para ele e para os fariseus. E aí ele então descobriu onde Jesus se encontrava sempre, onde Jesus ficava, qual era o local em que Jesus mais estava. Ele descobriu que Jesus ficava no Monte das Oliveiras. Jesus orava muito naquele local. Então ele foi à noite para ter uma entrevista a sós com Jesus. E essa entrevista Jesus então aproveitou para trazer a mensagem da salvação para aquele príncipe, para aquele homem inteligente que precisava. E aí Jesus quer falar comigo e com você ainda hoje. Nós vamos aprender aqui. Vamos ler o relato para a gente poder extrair algumas verdades. Capítulo 3 diz assim o texto bíblico, para a gente poder descobrir verdades profundas da palavra de Deus. Diz assim o texto bíblico: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos fariseus. Ele era um inteligente, acima da média. Este foi de noite ter com Jesus e lhe disse: Rabi, mestre, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Ele esperava, ao fazer esse elogio, quebrar as barreiras, quebrar o preconceito. Só que aqui, ao invés de ele criar um ambiente favorável, ele estava demonstrando falta de fé. Por quê? Porque ele não chegou reconhecendo que Jesus era o Messias. Ele chegou dizendo que Jesus era um mestre. Aqui está já o primeiro erro de Nicodemos.
Ele estava chegando para criar ali um ambiente, fazendo um elogio para abrir a oportunidade, mas estava demonstrando falta de fé, de confiança no Messias. Aí Jesus, que conhecia profundamente a necessidade de Nicodemos e conhece a minha e a sua necessidade, ele vai no ponto, naquilo que eu e você precisamos e que Nicodemos também precisava. Ele diz assim, Jesus vai e diz, olha o que Jesus disse, a isto respondeu Jesus, verso 3, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus foi no ponto e disse, olha Nicodemos, com que você é um fariseu, ajuda as pessoas, é inteligente, acima da média, mas isso não vai te qualificar para a salvação. Você não será salvo desse jeito. Você só será salvo para o reino eterno, o reino puro, o reino que eu vim estabelecer, se você nascer de novo. Você precisa nascer de novo com a sua vida, com o que você tem, com a sua natureza de pecado. Você não vai para esse reino. Você precisa nascer de novo. Aquilo espantou Nicodemos. Como assim? Eu que sou tão bondoso, eu que sou bem visto em toda a sociedade, tenho que nascer de novo? Não entendi. Aí ele começa agora com uma forma de ironia. Respondeu Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus não foi para discussão ali, para tentar ensinar para ele, não. Jesus reforçou a ideia que ele havia colocado. Se você, em verdade te digo, se você não nascer da água e do Espírito, você nunca vai ver o reino de Deus. E isso é para mim e para você também. Não importa o que eu faço, não importa a profissão de fé que eu tenho, a profissão, não importa o dinheiro, não importa a capacidade, não. Se eu e você não nascermos da água e do Espírito, se não nascermos de novo, se não sermos transformados pela graça de Jesus e pela ação do Espírito Santo em nossa vida, nós não podemos ser salvos. A salvação é um ato de graça de Deus pelo que Jesus fez. Nós precisamos entender isso. E aí, continua aqui, Jesus continua. Olha, no verso, respondeu-lhe Jesus, em verdade ele reforça isso, verso 8, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admire de eu dizer, importa de nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Jesus trouxe uma mensagem para ele, dizendo assim, olha, você não pode nem perceber, mas o Espírito age na vida de uma pessoa sem que ele nem perceba. É o Espírito Santo que vai trabalhar intensamente na sua vida para te convencer do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que trabalha na vida do ser humano para mostrar o quanto pecador nós somos e como nós precisamos de Deus. Nós só podemos ser salvos pela ação poderosa do Espírito Santo. Pode ser que a gente nunca perceba, assim como a gente não sabe. E Jesus fez essa comparação, assim como a gente não sabe de onde vem o vento, para onde ele vai, mas a gente vê os seus efeitos nas árvores, a gente vê o vento, a sensação, a brisa, e aí nós também podemos ser assim. Se nós permitirmos que o Espírito Santo entre em nossa vida, não vamos saber o local, o momento, mas ele vai agir e transformar a nossa vida, a sua vida, para que nós possamos reconhecer que a salvação é unicamente por meio de Jesus. É isso que essa mensagem estava trazendo para esse príncipe, para esse homem inteligente. E aí Jesus continua dizendo aqui, vai explicando, mas eu quero ir um pouquinho mais à frente aqui. Jesus diz agora no verso 13, ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que veio do céu. Ou seja, Jesus conhecia as coisas espirituais. Aí ele diz no verso 14, e do modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado para que todo que nele crê tenha vida eterna. Olha só, aqui Jesus estava trazendo um assunto que Nicodemos conhecia e que eu e você também conhecemos hoje. O povo de Israel, quando no deserto, eles estavam sendo picados pelas cobras, pelas serpentes, e aquela serpente os matava. Deus mandou, então, Moisés construir uma serpente de bronze. Sabe, queridos, aquela serpente de bronze não tinha nada de especial que pudesse curar as pessoas do veneno da cobra. Sabe, se os israelitas ficassem agora pensando, não me dê uma explicação lógica, científica, por que essa serpente vai nos curar? Eles teriam morrido.
Eles precisavam acreditar na palavra. Se Deus disse para Moisés para que eles, quando fosse picado, olhassem para a serpente, eles deveriam crer na palavra. E quando aqueles que criam na palavra, que era picado, olhava pelo poder da palavra de Deus, eles eram curados. Assim Jesus disse: do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim o Filho do Homem, e todo aquele que olhar para Jesus será salvo. Sabe, queridos, é isso, é a mesma coisa. Jesus agora se vestiu da carne humana, não que ele tinha pecado, mas para mostrar que ele é o antídoto, que ele é a cura para mim e para você, que nós todos somos picados pelo veneno da serpente. O pecado faz parte, e é olharmos para Cristo, aquilo que ele fez na cruz, nós seremos curados. Nós precisamos acreditar na palavra. Olhe para Cristo e você será salvo. Esse é o segredo para mim e para você. Não importa a vida que nós tivermos, nós todos, o maior ou o menor pecador, todos só seremos salvos se olharmos para Jesus pelo seu sacrifício na cruz. Então agora eu e você precisamos nos render, assim como foi para Nicodemos, assim como é para mim e para você. É preciso nascer da água e do Espírito, é preciso crer em Jesus, aceitar a Jesus como nosso Salvador para sermos salvos. Que você aceite hoje a Jesus como seu Salvador, para que a salvação seja real na sua vida. É a nossa oração, e vamos orar nesse instante. Amado Deus, obrigado pela tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a aceitarmos ao Senhor como nosso Salvador. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.